Após a derrota do Law e Kid nos capítulos mais recentes para o Shanks e Barba Negra, muitas pessoas estão teorizando de que o Luffy não teria chance contra nenhum Yonkou, e que eles são um nível totalmente diferente. Mas nesse vídeo eu estou aqui para mais uma vez contrariar isso. O Law e o Kid foram derrotados pelo Shanks e Barba Negra, mas as suas derrotas foram diferentes. Falando desde o início, a Big Mom não lutou a sério, não usou o Haki do Rei e não conseguiu acertar boa parte dos golpes, como a Misery, que poderia derrotar ambos, mas foi counterado, da mesma forma que aconteceu com a Mazer Saber, que já tinha anteriormente atravessado a ult, mas ela não conseguiu acertar nem no Kid ou Law. O Luffy enfrentou o Kaido sozinho, e o Kaido estava ficando cada vez mais forte, sendo dito que o seu Haki estava evoluindo, e esse foi um Kaido auge lutando com todas as forças, e esse Kaido é superior até mesmo ao Kaido antes de Onigashima, por conta do seu Haki se intensificando a cada momento. A Big Mom não foi simplesmente derrotada pelo poder bruto do Law e Kid, ela ainda poderia lutar mais. Se não fosse o R-Ron de Law, ela não teria caído com o Damage Punk de Kid. Mesmo ele utilizando esse ataque, ela estava resistindo, e poderia ainda derrotá-lo caso o Law não tivesse counterado a Misery, que poderia atacar o Kid e impedir ele de finalizar esse ataque, e dessa forma derrotaria ambos. Mas o que aconteceu é que simplesmente o Law e Kid tinham poderes counters dela. Então, além dela não lutar 100%, ainda por cima eles conseguiram counterar as habilidades dela. Se a Big Mom, sem utilizar o Haki do Rei avançado e sem atingir o Law e Kid com os ataques mais fortes, que no caso é a Misery e Mazer Saber, tiver 80% da força do Kaido auge, que no caso é o Kaido, que estava enfrentando o Luffy com todas as suas habilidades, o que já é muito, já que a Big Mom simplesmente não estava utilizando seus ataques mais fortes e ainda estava sendo counterada por um trabalho em equipe do Law e Kid, significaria que, no máximo, o Law e Kid possuem 40% do nível do Kaido máximo. Ou seja, para colocar em números e ser mais fácil de entender, a Big Mom, que não estava 100%, teria aproximadamente 80% da força do Kaido que enfrentou o Luffy. Mas, como ela foi derrotada por dois personagens, e através de muito trabalho em equipe e estratégia, podemos dizer que o Law e Kid possuem 50% da força da Big Mom cada um, ou seja, 40% da força do Kaido. Apesar disso, eles não derrotaram com poder bruto e sim com estratégia. A Big Mom ainda teria força para derrotar eles caso ela não caísse nas bombas de Onigashima. Então, o poder deles é menor do que 40% do poder do Kaido, talvez uns 30%. Eles lutaram em dois contra uma Big Mom que não estava levando a sério e venceram apenas por uma estratégia que envolvia coisas externas do ambiente, no caso as bombas de Onigashima, que caso não existissem, a Big Mom simplesmente cairia no solo de Onigashima e poderia retornar, como ela mesma afirmou que não iria morrer por algo assim. Como eu disse anteriormente, o Kaido estava cada vez mais forte enquanto enfrentava o Luffy, e apesar de ter enfrentado vários personagens como as Bainhas, Supernovas e Yamato, ninguém deu um dano realmente relevante, não tanto quanto o dano causado no Luffy pelo Kaido, e o Haki dele estava ficando cada vez mais forte, além de estar na sua forma Shuron Haki, que é a forma mais forte do Kaido. Sendo assim, quando o Luffy enfrentou o Kaido, era um Kaido cansado, porém ele estava mais forte do que o Kaido no início. E o próprio Databook afirma que o Luffy no Gear 5 oprimiu o Kaido, a criatura mais forte do mundo. Basicamente, temos uma confirmação direta de que o Luffy superou o Kaido. Como eu já falei, esse é o Kaido auge, já que literalmente ele estava ficando mais forte a cada momento. O Law e Kid, que foram derrotados pelo Tite e Shanks, não chegam minimamente perto do nível do Luffy, e cada um deles, em minha opinião, tem aproximadamente apenas 30% de força do Luffy. O Law perdeu para o Tite, mas ele deu trabalho para ele e fez ele sangrar e quase foi derrotado se não fosse graças ao Von Algor. E após sua vitória, o Tite ainda pareceu muito cansado, mostrando que não foi nada fácil uma luta contra o Law. Ao contrário disso, o Kid perdeu com facilidade e tomou blitz do Shanks. E isso é porque o Shanks é basicamente o primeiro Yonkou a lidar com seriedade contra alguém. O Kaido e Big Mom não estavam levando a sério, de verdade, a luta até seus momentos finais. Especialmente quando o Kaido utiliza o Shuron Haki e enfrenta o Luffy Gear 5, e a Big Mom passou a levar minimamente a sério após utilizar 1 ano de vida para se fortificar. Mas ainda não é nada. Sejamos sinceros, ela poderia utilizar muito mais tempo. Se ela com 1 ano de vida já estava totalmente superior ao Law e Kid em atributos físicos, se ela usasse 5 anos de vida era basicamente uma vitória garantida e poderia dar um blitz neles. Mas mesmo assim ela não utilizou o Haki do Rei avançado, não conseguiu atingir eles com seus ataques mais fortes, etc.
Já o Barba Negra subestimou o Law e não esperava por seu despertar, e logicamente tomou um grande dano, assim como aconteceu com a Big Mom, enquanto o Kid simplesmente não teve a chance de utilizar seu poder. Mas caso ele conseguisse utilizar o Damage Punk, com certeza o dano que ele causaria seria muito alto, assim como foi feito pelo Law contra o Barba Negra. O que eu quero dizer com esse vídeo é que ao contrário do Law e do Kid, que foram derrotados para 2 Yonkous, o Luffy está numa situação totalmente diferente. O Law e Kid não chegam a 40% do poder total do Luffy, e o Luffy, nesse momento, é um Yonkou, enquanto eles continuam sendo supernovas. Quando o Law e Kid receberam uma recompensa de 3 bilhões em sua cabeça, que é a mesma recompensa dada ao Luffy, os fãs acabaram pensando que eles estavam no mesmo nível de força, e que se um não consegue derrotar o Yonkou, os outros também não conseguem. Mas não é bem assim que acontece. Na visão da marinha, quem derrotou 2 Yonkous foram os 3 juntos, e não simplesmente que o Law e Kid enfrentaram a Big Mom juntos e com estratégia, enquanto o Luffy enfrentou sozinho e derrotou na força bruta. Todo mundo já está cansado de saber que o Luffy provavelmente vai enfrentar o Kizaru nesse arco de Egghead, e ao contrário do Law e Kid, que foram derrotados com facilidade, o Luffy bem possivelmente poderá derrotar com facilidade o Kizaru, dessa forma mostrando o nível de diferença entre eles, e também mostrando a diferença entre um Yonkou e um almirante.